Olá, meu nome é Álvaro Martins, sou professor e coordenador de alguns cursos aqui na Fundação Getúlio Vargas e é um prazer falar com vocês sobre esse assunto tão relevante, tão presente na vida da gente hoje. Transformação digital, que muitos já estão até chamando de aceleração digital, entendendo que a transformação já aconteceu, né? O que nós estamos vendo efetivamente? Nós estamos vivendo uma nova era, uma era muito especial. Por quê? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pode separar nitidamente três grandes momentos de inovações tecnológicas, trazendo um impacto revolucionador na humanidade, no dia a dia da vida humana. O primeiro foi na década de 70 do século passado, quando inventaram o computador pessoal. A gente começou a cada um de nós ter um computador pessoal. É claro que lá no passado isso custava caro, eram grandes e por aí foi. A gente foi evoluindo tanto que hoje o computador pessoal pode ser e é na maioria dos casos, um pequeno aparelho, um smartphone, alguma coisa assim, né? Essa foi uma revolução. A segunda revolução foi no final do século passado. Foi quando a internet, que nasceu lá pela década de 80 do século passado, a internet se tornou comum. A explosão da internet comercial, final dos anos 90 do século passado, a gente viu a explosão da internet comercial. A gente chegou até no que depois, né, acabou se entendendo, era uma bolha gigantesca, a bolha da internet. Foi um momento que muita gente acreditava que a internet seria uma coisa de outro mundo. De fato ela é. Continua sendo, muito menos do que alguns talvez mais empolgados, né, na época pensaram, mas foi uma revolução na vida da gente. Não dá para a gente imaginar hoje como era a nossa vida sem a internet, né? Essa internet que inclusive não para de evoluir, cada vez mais evoluindo. Hoje, o que a gente está vivendo? O nascimento, o surgimento da chamada inteligência artificial generativa. O que é isso? São várias ferramentas, como os já conhecidos de muitos aqui, o ChatGPT, o Bard e tantos outros que vão surgindo, né? É a inteligência artificial já que há mais de 70 anos vem sendo desenvolvida em universidades, em centros de pesquisa de empresas e em vários lugares. Hoje a gente vê proliferar uma série de aplicações baseadas nisso que se convencionou chamar inteligência artificial generativa. Essa realmente é uma era muito interessante, importante, porém ela traz uma série de desafios, não só para as pessoas, os profissionais, mas fundamentalmente desafios para as organizações. Não é? O nível de competitividade muda muito. E se a empresa, se a organização de um modo geral, não conseguir utilizar a tecnologia de maneira apropriada, no mínimo ela não vai conseguir obter os benefícios que ela espera dessa tecnologia. E no máximo ela pode até gerar problemas que ela não tinha antes de tentar usar a tal tecnologia. Então, quando a gente fala de transformação digital, de tecnologia, a gente tem que pensar nisso, né? Nós vivemos hoje, gente, tempos de fato exponenciais. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha, por exemplo, uma dimensão, novos equipamentos, quando são lançados, né? Tem uma medida que se faz já há bastante tempo, quanto tempo demora para esse novo equipamento, essa nova tecnologia, atingir 1 milhão de usuários. E aí a gente começa a olhar lá para trás, televisão, rádio, telefone. Gente, cada vez mais rapidamente as coisas proliferam, né? Os últimos aplicativos, o próprio ChatGPT que eu falei agora há pouco, né? Em horas já tinha atingido milhões de usuários, em horas após o momento de se tornar público, disponível para todo mundo. Então, é isso que a gente chama de tempos exponenciais. Tudo é muito rápido do ponto de vista de tecnologia, né? Eu brinco às vezes e falo, olha, se você tiver a felicidade de conseguir fazer um sabático, fica fora aí do mundo, né, do trabalho, do mundo corporativo, um período, 6 meses, qualquer tempo desse, né, vai fazer o que você gosta, velejar, viajar, sei lá, qualquer coisa assim. Quando você voltar, você vai ver a diferença do ponto de vista de tecnologia que já está acontecendo no planeta, né? Isso no dia a dia das corporações. Então, nós vivemos esse tempo exponencial. Porém, temos um grande desafio aqui, né? Que enquanto a gente vê
a informação, a tecnologia se movimentar de forma exponencial, as estruturas empresariais, as estruturas corporativas nem sempre conseguem acompanhar esse movimento exponencial. Elas conseguem evoluir, crescer, mas ainda linearmente, especialmente as mais antigas, mais clássicas. E aí a gente às vezes confunde, algumas pessoas confundem, né, só com tamanho. Não, é claro que a grande corporação, né, muitas vezes ela pode ter um pouco mais de dificuldade, mas não é uma regra. A gente também tem notícia de algumas grandes corporações que são exímias na capacidade de se transformar, conseguem se transformar com muita rapidez, né? Então, não é exatamente só tamanho, né? Tem muito mais a ver com as formas de gestão, né? Formas mais clássicas, mais conservadoras, tendem a ter mais dificuldade. Então, quando a gente vai falar aqui nas disciplinas da FGV, né, falar de transformação digital, de business analytics, de inteligência artificial, de qualquer tema particular relacionado à tecnologia, a gente está sempre pensando como é que a gente pode influenciar a gestão, como é que a gente pode aumentar a adoção, como é que a gente pode fazer com que as pessoas, e aqui está o centro do grande desafio, né, como é que a gente pode fazer com que as pessoas engajem, adotem, né? Esse é o grande desafio hoje. Escalar tecnologia, de um modo geral, a gente já sabe, né? A indústria de tecnologia é muito capaz de produzir e vender. Está cada hora produzindo coisas maravilhosas, melhores que as anteriores, né? Escalando, crescendo. Agora, escalar a organização não é tão trivial assim. Como que eu adequo as estratégias de negócio a essa nova era? Como é que eu levo as pessoas comigo, não é? Porque as pessoas, aquelas que têm maior resistência, elas não vão conseguir acompanhar. A empresa tem que fazer alguma coisa, e aí eu digo para vocês, alinhar incentivos, é uma conversa que eu gosto muito aqui nas disciplinas na FGV ao longo do nosso papo aqui, né? Como é que eu ajusto as métricas, os KPIs, para exatamente alinhá-los, não é, com essa estratégia? Como que eu adequo os sistemas, processos? Muitas empresas cometem o erro juvenil. Qual é o erro juvenil? Na verdade, quando eu falo muitas empresas, gente, não são empresas, né? O que é empresa? É uma junção de pessoas. Então, muitas pessoas cometem erros juvenis. O principal deles é pensar TI como fim. Então, nós estamos agora falando de inteligência artificial. Então eu vou contratar, comprar, alugar alguma ferramenta de inteligência artificial e assim eu vou ficar mais competitivo. Esse é o erro júnior. É pensar TI como fim. Na verdade, nós temos que pensar todo esse conjunto que eu estou trazendo aqui. Estratégia, pessoas, processos e também tecnologia, né? Mas não exclusivamente tecnologia. A gente vê, né, ainda hoje, né, que, apesar de tudo isso, a gente tem empresa que ainda está no século XIX, lá atrás, com métodos muito retrógrados de gestão, de alinhamento de incentivo, com estratégias ainda, né, bem antigas, né? Colaboradores muitas vezes, né, profissionais, funcionários, que estão no século XX, século passado, né? E o problema é que muitos de nós clientes, já estamos no século XXI. Então, como é que a gente faz essa adequação? Isso é imperativo para que a empresa consiga continuar tendo competitividade. E vou falar para vocês, né? Em todas as fases de transformação, o mais difícil é deixar o que a gente já conhece, é deixar o conhecido, é desaprender, né? A gente tem que trabalhar nesse sentido. Tem um futurista, um escritor americano, Alvin Toffler, né? Que ele tem até uma frase famosa, que é essa que está aí sendo mostrada para vocês, né? Então, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever. Serão aqueles que não conseguem aprender, desaprender, reaprender, porque a cada movimento tecnológico, a cada vez que a gente vai andando, caminhando, o que era verdade, muitas delas deixam de ser verdade. Zygmunt Bauman, um sociólogo que já nos deixou, né, há algum tempo, ele falou muito, né, nos deixou muito um legado de pensar
de fluidez, liquidez, um excelente livro dele chama Modernidade Líquida, né? Tudo é muito fluido, tudo é muito passageiro, né? Então, a gente tem que também desenvolver essa capacidade, né? De ser fluido, de mudar, de aprender, desaprender, reaprender. Então, será um enorme prazer conversar com vocês durante a nossa disciplina sobre todas as questões relacionadas a esse tema. Um grande abraço.